Bom, pessoal, partindo aqui para o nosso projeto, vocês vão perceber que todo projeto que a gente for criar na linguagem Java, ou provavelmente em toda a linguagem, vai criar uma pasta com o source. O source, ele é a pasta que a gente vai colocar os nossos pacotes e as nossas classes referente ao projeto. Então vamos vir aqui com o botão direito em cima dessa pasta source. Vamos em new e vamos criar uma nova classe, tá, pessoal? Classe é o arquivo em Java, tá? A gente utiliza classes aqui em Java, normalmente. Eu vou dar o nome de main, tá, pessoal? Para começar aqui, eu vou criar a classe main para vocês verem como ela funciona. Eu vou tentar explicar um pouquinho por cima do que é uma classe main. Bom, basicamente está aqui a nossa classe main. E nela, pessoal, a gente vai utilizar para fazer os testes das nossas classes. E tudo é a classe principal, tá? Então, eu vou deixar uns arquivos aqui embaixo, falando sobre o que é a classe main. Interessante vocês fazerem essa pesquisa também, para vocês entenderem o que ela é, o que ela funciona. Basicamente, ela é uma classe que contém um método main, tá? Que em Java seria uma classe também. Em Java a gente trabalha muito com classe. Tanto que a sua classe, seu arquivo principal é uma classe, é um método, tem um método aqui dentro. Então é isso. Aqui, pessoal, não se assustem, tá? Se acostumam com o jeito que se escreve em Java, porque é assim. O que interessa pra gente é que a gente vai colocar aqui dentro do nosso método aqui, ó, principal. Tudo que a gente escrever aqui vai rodar no programa, tá? O que a gente escrever aqui embaixo. Então a gente tem aqui o nosso método e a gente vai escrever aqui, você vai escrever seu primeiro código, tá? Sua primeira linha de código. Isso em ponto alto, é assim que se escreve em Java, tá? No primeiro projeto. Pessoal, eu não vou entrar aqui muito em pormenores, explicando passo a passo o que é a classe, nem eu assumo que você já saiba tudo isso. Eu vou partir direto pro projeto aqui, tá, pessoal? Porque a gente não pode perder muito tempo e quero criar bastante projetos com vocês. Tudo isso aqui é bem básico, tá? Sobre a linguagem. Tá aqui o arquivo main. Eu acredito que muitos de vocês sabem o que é. Muito isso aqui é criar e desenvolver um projeto já. Então eu não vou ficar entrando em muitos pormenores aqui sobre a linguagem, tá? Mas basicamente, pessoal, é isso. O arquivo main a gente roda aqui o que a gente quiser, tá? Então vamos seguir, pessoal, pro projeto em si. A gente está montando um sistema bancário. Então, é interessante que a gente pense e aí comece a fazer o exercício da abstração na nossa mente. Uma pergunta que a gente faz quando a gente está criando um objeto. Um objeto em Java, ele pode ser um banco, ele pode ser um cachorro, ele pode ser um carro. Então, aqui no nosso caso seria um banco. Aí eu faço a pergunta, ó, o que tem em um banco? Bom, no banco a gente tem contas, clientes, e mais. Muitas coisas a gente tem no banco e a gente pode abstrair e trazer aqui para a linguagem Java e fazer o nosso aplicativo funcionar. Então basicamente é isso. A gente já tem a nossa classe main aqui. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai criar uma outra classe chamada contas. Porque todo banco tem contas. Então a gente criou aqui uma classe contas. Bom, nessa classe contas, pessoal, é o seguinte. Você vai ter que se perguntar mais uma coisa para abstrair mais um pouco. O que se tem dentro de uma conta? O que tem geralmente dentro de uma conta de um banco? Então, eu vou começar aqui falando alto.
já tem um atributo privado, tá? A gente não quer que esses atributos sejam públicos para qualquer classe acessar. Tá. Private cliente, que seria o nome do cliente, tá, pessoal? Toda conta teria um nome. Private double patrimônio, que seria a quantidade de valor que a pessoa tem, ou melhor, para não ficar muito numérico, vou colocar saldo, tá? Tá. Então toda conta tem um cliente, todo cliente tem um saldo, toda conta tem um número, né? Número da conta. E é isso. Por enquanto, tá bom. Conforme for passando, vai surgir a necessidade de colocar mais coisas dentro do nosso projeto. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, colocar o PIN, que a gente comentou mais cedo, colocar uma senha, que seria uma senha de transação. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E nesse caso, tá bom assim, somente esses 3 atributos. Se vocês quiserem colocar, dar recomendações do que a gente pode colocar no nosso banco, pode colocar aí no comentário que a gente vai estar implementando, vai achando uma maneira de colocar. Ideias são sempre bem. Bom, tá bom. A gente já tem as nossas variáveis aqui, tá? As nossas atributos, né? E agora tem o construtor e os métodos. Basicamente a gente divide assim a nossa classe. Eu posso dividir assim pra gente saber ter um norte do que a gente vai fazer. Bom, eu vou gerar o construtor aqui, botão direito, generate, e isso varia de IDE para IDE, tá, gente? Não sei como funciona nas outras IDEs, mas aqui é assim. Eu gero automático, mas vocês podem escrever também. Bom, vamos lá. Vocês vão vir aqui em Source, Generate Constructor Using Fields. Gerar o construtor usando os campos, tá? Beleza, a gente gerou construtor já. O nosso construtor está aqui, tá? Para ficar bem claro. Escrever com bastante clareza, tá? Para ninguém ficar perdido. Bom, então basicamente o que é um construtor? A ideia. Construtor, basicamente, ele vai obrigar a classe, para implementar a nossa classe conta, a inicializar esses atributos, como cliente, com saldo, como número da conta. E basicamente isso, tá? Então, por exemplo, voltando aqui para a nossa classe main, a gente vai criar uma conta aqui. Contas, contas, beleza. Vamos criar uma conta. Aí vocês vão ver, não dá para criar uma conta simplesmente assim. Se a gente não tivesse o construtor, vamos fazer esse exercício aqui. Se a gente não tivesse o construtor, você poderia criar normal e não teria erro nenhum aqui. Tá dando só um erro aqui, pessoal, que é um erro de pacote, tá? Eu vou corrigir isso aqui já, pra gente não se confundir. Source. Vou ver aqui o pacote source, pra gente não ter problema. Então, voltando aqui pra lógica, pessoal. Vocês vão ver que a gente consegue criar normalmente, tá? A nossa classe de contas, tá? Ó, tanto aqui. Conta. Conta. Beleza, a gente já tem a nossa conta criada aqui. Então, se a gente escrever qualquer coisa aqui, ele vai permitir. É que a gente não tem método criado aqui agora, né? Por exemplo, esse método destacar. Public void, public destacar. Valor.
Só fazendo exercício aqui para vocês entenderem que é mais ou menos um construtor. Nem eu sei totalmente explicar para vocês, nem eu tenho total domínio sobre isso, então eu estou aprendendo aqui com vocês, tá? Conforme a gente vai estudando junto. Tá. Valor. Calma aí, eu tô criando um método aqui só para vocês ficar claro aqui que é um construtor. Calma. Valor. Ele dá um saldo só para pessoal, vocês verem que está funcionando normalmente, tá? Sem construtor. Ó, então basicamente aqui eu coloquei só um exercício para a gente fazer. Todas as minhas contas terão R$200 de saldo. E eu criei esse método aqui rapidinho, que a gente vai, só pra gente ver que funciona normalmente com construtor, tá? E aqui é um método de sacar, que vai retirar o valor, tá? E vai printar o seu saldo atual. Então essa conta que a gente criou, que seria, por exemplo, conta da Maria, para ficar menos abstrato possível e mais real. Conta da Maria sacar. Então o que a gente está fazendo? A conta da Maria ela já tem R$200 de saldo, tá? Que a gente colocou na nossa classe que todas as contas vão ter R$200 de saldo. Isso não acontece na vida real, né? Isso seria um prejuízo. Mas tá, aí a gente fez conta da Maria, vai sacar R$200. E vai pintar, vai mostrar depois que a gente rodar o programa, vai mostrar quanto que ela tem de saldo. Atualmente ela tem R$200. Depois ela vai sacar e vamos ver. Deveria aparecer que ela não tem mais nada na conta. Vamos lá? E aí, viu? O saldo dela agora é 200. Se ela não tivesse sacado, o saldo dela seria... Calma aí. Ou se ela tivesse sacado um valor menor, 100, R$100, ela teria R$100 ainda na conta. O saldo é R$100. Ela tinha 200, ficou com 100. Para vocês verem que funciona normalmente no construtor. O construtor não é algo obrigatório. Então eu fiz tudo isso para mostrar que o construtor não é algo obrigatório. Mas em alguns casos sim. Né? Você não vai com um sistema de banco sem construtor. Você usa muito construtor para tudo basicamente. Então não é só uma boa prática, é meio que uma convenção você usar um construtor. Não tem como você não usar o construtor em alguns projetos. Então vamos lá. Tá? Esse método sacar, eu vou deixar ele vivo ainda, tá? Que a gente vai mexer em métodos depois. Mas nesse momento a gente já tem o nosso construtor aqui. A gente vai gerar ele novamente, tá? Em source, com o botão direito aqui, ó. Vamos clicar em source. Vocês vão em generate constructor using fields. Ele vai gerar o construtor usando os campos, os atributos. Uma vez que vocês fazem isso, aí dá um generate aqui. E acho que está gerando lá embaixo, tá pessoal? É, esse mesmo. Está gerando lá embaixo. Vou dar um Ctrl X aqui. E vamos colocar aqui em cima para ficar mais bonito, visivelmente. Tá? Então beleza, a gente já tem o nosso construtor. E agora vai dar pau lá no nosso programa principal. Por quê? Porque sempre que a gente criar a conta aqui, agora a gente vai ter que inicializar esses atributos, como cliente, saldo e o número da conta. Então aqui para a gente criar uma nova conta, a gente vai ter que colocar o nome do cliente, vamos lá, Maria, o saldo da Maria, e o número da conta dela, conta 8.923. Vou colocar a conta 1.
E isso, gente, agora vocês podem criar quantos contos que vocês quiserem, desde que vocês implementem, pessoal. Desde que vocês sigam a regra, o contrato, a regra do construtor, né? Ó, criei mais uma conta aqui, a conta 2. Infinitas contas você pode criar, tá? Então eu vou fazer isso para ficar bem didático para vocês, para ninguém ficar perdido, tá? Para ficar bem didático, eu tô criando várias contas aqui. Márcio 30 Carlos 60. Viu? Você pode fazer, gente, infinitas contas, desde que tenha o nome os nomes das variáveis sejam diferentes, claro. E você siga aqui as regras do nosso construtor, tá? Ter um cliente, o nome de um cliente, ter um saldo e ter o número da conta. Então, basicamente, o que o construtor faz? Ele vai, assim que você criar uma conta aqui, por exemplo, a conta da Maria, ele vai falar o valor que está lá esses valores aqui, ó, Maria 2000, 1922, então aqui, ó, Maria vai ser igual a Maria aqui. Valor vai ser igual, o saldo vai ser igual a esse saldo aqui. O saldo da Maria lá, do programa main, vai ser igual ao nosso saldo daqui. O número da conta da Maria vai ser igual ao número da conta da Maria aqui. E assim a gente consegue armazenar as informações dela. A gente pode, inclusive, integrar um banco de dados para armazenar várias informações de vários clientes diferentes. Muito interessante, a gente pode fazer muitas coisas com classes, construtores e assim por diante. Tá, então basicamente, pessoal, é isso. Eu não quero que esse vídeo fique tão grande, tá? Então basicamente a gente tira o nosso primeiro construtor aqui. Tentei explicar assim por cima o que seria um construtor. Vou deixar mais links aqui embaixo que explicam melhor, tá? Vocês darem uma lida depois de ter um construtor, que é um método. A gente viu por cima também, pessoal, que o nosso método está caro, tá? Tem muita coisa para fazer ainda nesse método. Tem muitos mais métodos para implementar, né? Se vocês verem, esse método aqui ele é falho, tá? Por quê? Porque se a gente vier aqui na conta da Maria, se a gente sacar, por exemplo, 2000 da conta dela, se a gente sacar um valor maior, por exemplo, do que a Maria tem, ela vai ficar sem nada de saldo, tá? Tanto que eu vou fazer esse exercício com vocês, isso é verdade. Ó, vamos rodar aqui, a Maria tem 2000 na conta e a gente vai sacar 5000. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. A Maria, ela ficou com saldo. Oh, meu Deus, como é que dei um bug aqui no IDE? Calma aí, deixa eu arrumar. Beleza. Tá. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vou deixar aqui do lado para ficar melhor, mais visível. Então, basicamente aqui, ó. A Maria tem 2000 na conta, a gente sacou 5000. O saldo dela ficou negativo. Tá? Ficou menos 3000. A gente não quer que isso aconteça. E não é interessante que o nosso cliente ele tenha um saldo negativo. Né? O saldo, a ideia de um saldo é que ele seja positivo. Também, tem muitos mais problemas que vocês podem, se vocês forem parar para pensar. A gente não consegue, não seria legal a gente sacar um valor zero. Quem vai pelo banco sacar um valor zero? Não existe. Então, é algo que a gente vai mexer também, né, no nosso projeto. Interessante que a gente já fez bastante coisa aqui nessa primeira aula. Vai dar pra gente dar andamento nas próximas aulas do projeto depois. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Valeu, falou, tchau.